Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa terceira web aula da disciplina de Conceitos Básicos de Matemática e Estatística. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre plano cartesiano, como representar uma posição num plano utilizando a nossa reta numérica. Meu nome é Rafael Nink e serei o seu professor durante essa aula. Como audiodescrição, eu sou um homem loiro, estou trajando uma calça jeans, sapato preto, uma camisa roxa listrada e um blazer cinza sobre essa camisa. O meu sinal para a comunidade surda é esse, Rafael, e eu estou dentro do estúdio do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo, uma plotagem branca com o letreiro EAD mudando realidades. Então, como eu comentei, na aula de hoje vamos abordar um pouquinho sobre o plano cartesiano. E para isso, a gente precisa primeiro falar da teoria de conjuntos. Na teoria dos conjuntos, e que é a base do que a gente chama de matemática moderna, agrupamos informações e por suas características. Então, quando a gente fala de teoria dos conjuntos, a gente tem três terminologias que precisam ficar claras, que é o conceito de conjunto, elemento e pertinência. Então, para explicar o que é conjunto, podemos recorrer ao significado da língua corrente. Conjunto é um agrupamento ou coleção de itens. E esse conceito de conjunto é que vai permear e vai interligar diversos conceitos matemáticos. Quando a gente fala de uma reta, a gente está falando de um conjunto de pontos. Quando a gente fala de uma figura plana, a gente está falando de um conjunto de retas que se fecham numa figura plana. Quando a gente fala de uma figura espacial, um poliedro, por exemplo, a gente está falando de um conjunto de faces ou de arestas que se encontram por meio de pontos, certo? Dentro da aritmética, a gente tem os conjuntos numéricos e tudo isso interligado por esse conceito de conjunto. Então, como a gente disse inicialmente, o conjunto é um agrupamento ou coleção de itens. E um exemplo de conjunto é o conjunto das consoantes. Eu tenho lá A, B, C, D, é um conjunto de elementos, e esses elementos faz parte do conjunto. A letra A faz parte do conjunto das consoantes. Conjunto dos meses do ano, janeiro, fevereiro e assim sucessivamente. Conjunto dos dias da semana, domingo, segunda, terça. Conjunto das faces de um dado. Quais são as faces de um dado? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o dado usual, o dado no formato cúbico. E quando eu tenho um conjunto, eu posso descrever esse conjunto descrevendo ou a característica do que faz um termo pertencer a esse conjunto, ou posso listar os elementos ou definir uma regra. Então, a descrição dos elementos. Eu digo, por exemplo, que o conjunto A vai ser formado por todas as faces de um dado. Então você vai saber que o conjunto A é formado por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que eu utilizei a descrição do meu conjunto. O conjunto A, que geralmente a gente representa com letra maiúscula, é formado por todos os elementos, todas as faces de um dado. Isso é a descrição. A outra forma é fazer com que eu fiz aqui, que é listar todos os elementos do meu conjunto. Ou ainda, eu posso escrever esse conjunto, por exemplo, o meu conjunto A vai ser formado por elemento X, pertencente aos números naturais, tal que esse número seja menor que 7. Quais são os números menores que 7? Números naturais. Diferente de 0. Vou colocar um asterisco para excluir o 0. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu poderia representar descrevendo o conjunto, faces de um dado, poderia representar descrevendo, listando os elementos, ou ainda criando uma regra que caracteriza aqueles elementos.
Então, as três formas que eu dei representam o mesmo conjunto. Descrevendo a característica, então, por exemplo, o conjunto formado por todos os alunos matriculados no primeiro período de pedagogia. Descrevi. Se eu pegar a lista de chamada, vai ter o nome de todos os alunos, eu tenho uma lista de elementos. Se eu criar uma regra que descreve isso, por exemplo, todas as matrículas iniciadas por 2023 e assim sucessivamente os dígitos que referem à matrícula de vocês, eu estou criando uma regra que caracteriza os alunos matriculados em pedagogia. Há outros conjuntos, por exemplo, o conjunto dos números naturais, que tem notações específicas para sua representação. Então, os principais conjuntos numéricos, naturais, racionais, inteiros, reais, complexo, ou ainda o conjunto vazio, que a gente costuma representar uma circunferência cortada, tem representações específicas, mas não é regra para todos os conjuntos. Além disso, é usual a representação também do que a gente chama de diagrama, que é representar os elementos dentro de uma circunferência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou uma elipse. A gente costuma representar dentro de uma região delimitada por uma linha. Tá? A vantagem do diagrama facilita a comparação e a operacionalização, que assim como os números, a gente pode operar conjuntos. Certo? E as principais operações com conjunto é a união ou reunião. Por exemplo, eu quero pegar a união dos alunos de pedagogia do primeiro período com os alunos do terceiro período de pedagogia. Então, eu estou juntando todos esses elementos no mesmo conjunto. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Conjunto A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, eu tenho 4, 5 e 6 e 7. Qual que é a união desses dois conjuntos? E a união a gente representa por esse símbolo. Então eu digo, a união ou reunião de A e B vai ser todos os elementos que pertencem a A ou pertencem a B. E esse termo pertence é aquele conceito de pertinência, que eu utilizo esse símbolo E. Então, ele pertence a A ou pertencem a B. Quais elementos que satisfazem essa condição? O 1, porque ele pertence a A. O 2, porque ele pertence a A. O 3, o 4, o 5, o 6, porque ou a A ou a B. O 6 pertence a B. E o 7 pertence a B. Certo? Agora, a interseção obedece à seguinte regra. Todos os elementos que pertencem aos conjuntos simultaneamente. Ou seja, se eu quero achar a interseção de A e B, que a gente lê A inter B e representa por esse símbolo, eu estou pegando todos os elementos que pertencem a A e eu troco o conectivo por E, que me obriga que ele obedeça as duas condições, E pertençam a B. Qual o elemento que pertence a A e B ao mesmo tempo? O 1, ele pertence a A? Pertence, mas pertence a B? Não. 2 pertence a A? Pertence. Pertence a B? Não. 3 pertence a A? Pertence a B? Não. Então, o que vai resultar? Somente o valor 4 e 5. Porque o 4 pertence a A e pertence a B. 5 pertence a A e pertence a B. Então, o meu conjunto A inter B ou A interseção a B são somente os elementos em comum. Já a diferença é quando eu pego o que tem de diferente do A em relação ao B. Então, eu subtraio aqueles elementos de B. Então, se eu quero A menos B, eu estou pegando todos os elementos de A, exceto aqueles que pertencem a B. Então, 1 pertence a A, só que ele não pertence a B. Então, sobrou. O 2 pertence a A e não pertence a B.
O 3 pertence a A e não pertence a B. Agora, o 4, por pertencer a B, e eu estou retirando os elementos de B, eu estou retirando o 4 e retirando o 5. Então, A menos B é 1, o 2 e o 3. Pertence a A e não pertencem a B. Tá? Então, como comentamos anteriormente, conjunto, a gente traça pelas características. O menor conjunto numérico que a gente tem, ou conjunto fundamental, é o conjunto dos números naturais, descrito por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, os números utilizados para contagem. E eu tenho também o conjunto dos números inteiros, que eu acrescento a parte negativa para complementar, para que eu consiga fechar o conjunto numérico em relação à subtração, que eu garanto que a operação de subtração de dois números inteiros sempre vai ser um número inteiro. A gente viu que com números inteiros eu não consigo resolver qualquer divisão. Pode ter divisão que ela não é inteira, e aí eu preciso representar essa parte por meio de uma razão, de uma divisão. E aí surge o conjunto dos números racionais. Só que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto inteiro, que está dentro do conjunto dos irracionais. Porque qualquer número inteiro eu posso representar como racional. O número 2, que é um número inteiro, ele natural, ele também é inteiro e também é racional. Porque o 2 é o mesmo que 2 sobre 1 ou 4 sobre 2. Também vale 2. Então qualquer número natural é inteiro e também ele é racional. Acrescentando os números que não são racionais, que não é possível reescrever com razão, eu tenho os números irracionais. E quando eu junto os números irracionais, faço união com os números racionais, eu tenho o que a gente chama de números reais, que envolve os racionais e os irracionais. E aí entra raiz de 2, π, mas também entra os números naturais, inteiros, racionais. Esses números pertencem tanto aos racionais quanto aos irracionais. Os inteiros pertencem tanto aos inteiros quanto racionais e quanto reais. E ainda, como eu comentei, os números complexos, que aí já não é um número real, é um número imaginário, certo? E esse número real, que é esse conjunto base para a maior parte dos problemas de matemática, eles podem ser representados através de uma posição numa reta, tomando como zero o seu ponto de origem. À direita desse zero eu tenho os valores positivos. E à esquerda eu tenho os valores negativos. Então o número 1, ele está exatamente uma unidade em relação ao zero, uma unidade de distância. Por ser positivo, à direita. Isso implica que se eu tenho um negativo, eu tenho a parte simétrica a ele. O menos 1 está exatamente uma unidade antes da origem. Por isso que é negativo. Ah, isso são os números inteiros. Mas se eu tivesse, por exemplo, 5 meios, onde que ele ficaria? 5 dividido para 2, 2,5. Então ele vai estar 2 unidades e meia, ó, depois do 2, 2,5 ou 5,2 de distância em relação à origem, como é positivo. O número π, lembra? Π vale 3,14159265 e aí tem infinitas casas decimais. Onde que fica o 3,1415? Depois do 3, vai estar por aqui mais ou menos. Aqui vai estar o meu π. O menos 2, então se é negativo, antes da origem, 2 unidades de distância. E o que a gente consegue obter com a reta numérica? Eu consigo dizer que qual número é maior que outro. Por exemplo, 3 e menos 4, qual que é o maior? O número maior é aquele que sempre está à direita. Então o número 3 está aqui e o menos 4 vai estar bem para cá, antes do zero, antes da origem. Então o 3 ele é maior que o menos 2. Então eu consigo posicionar nessa reta qualquer número.
Então agora eu associo o número à sua função de posicionamento, de distância em relação a um ponto de origem. Extrapolando essa ideia, eu posso representar um ponto num plano. Só que aí eu preciso não só um número. Então eu estabeleço uma origem, que é o meu ponto zero, e para representar um ponto qualquer, por exemplo esse ponto, eu tenho que dizer o quanto antes da origem ele está. Então ele está a uma casa antes da origem e quanto ele está à direita da origem. Esse valor ficou na posição correta, tá? Não é 4,3 negativo não. E o quanto que ele está ou acima da origem ou abaixo da origem. Então quando eu pego em relação ao eixo da vertical, eu estou comparando com o que a gente chama do eixo da ordenada, que é o eixo Y. Quando eu comparo em relação à horizontal, estou comparando com uma posição em relação ao zero no eixo horizontal, que é o meu eixo da abscissa. E o ponto origem, o ponto zero, o ponto O, refere-se exatamente ao cruzamento dessas duas retas e coincide com a origem de cada uma das retas. E eu vou dar a coordenada a partir de uma referência, sempre do eixo da horizontal, que é o meu da abscissa, o meu valor x, e com o eixo da horizontal, da vertical, que é o meu eixo y, o eixo das ordenadas. Certo? Então, vamos tentar representar os seguintes pontos, os pontos 2 e 3. Então, ó, primeiro é o x, então lá na reta do x, que é a reta da abscissa, que é o eixo horizontal. Eu acho o 2 positivo. O 3 representa o eixo do y, que é o eixo da ordenada. Então, vou achar o 3. Então, eu tenho que interligar esses pontos, seguindo uma linha paralela ao eixo x e a outra paralela ao eixo y. Então, esse é o meu ponto M. Certo? E agora, o meu ponto menos 1 e 4. Menos 1, primeiro valor de x. Se é negativo, está antes da origem. E o 4 em y, então ele está positivo, está acima da origem no eixo y. Traçando as paralelas, eu vou ter que o meu ponto N vai ser nessa posição. Menos 1 em x e 4 em y. E o ponto menos 2 e menos 1? Menos 2 em x, menos 1 em y. Então o ponto está aqui. Ponto P. E o ponto Q? 3 e menos 2. 3 em x e menos 2 em y. Então está aqui o meu ponto Q. E agora o ponto 4 e 0. Então, 4 na reta do x e 0 na reta do y. Então é como se eu interligasse esse 0 com esse 4. Então o ponto R vai dar 4 e 0. Olha só, desce para achar o x, peguei no 4 e caminha à esquerda para chegar no y, 0. E o ponto menos 3 e 0? Menos 3 em x, está aqui, e 0 em y. Então, ó, caminha para cá, pronto, K. S. E o 0 em 1? 0 em x, 1 em y, está aqui. Então, o ponto que eu vou ter, o meu ponto T, está nessa posição. 1 em y, 0 em x. E o último ponto, 0 em menos 3. 0 em x, menos 3 em y. Então, o meu ponto está nessa coordenada. Então, significa que toda vez que o y for 0, ele vai estar em cima da reta do x. Toda vez que o x for 0, ele vai estar na reta do y. Okay? E onde que a gente aplica o plano cartesiano? Além da matemática, a gente tem diversas representações que faz o uso dessas coordenadas, desses valores referenciais, um para horizontal e outro para vertical. Por exemplo, lá no Excel, cada ponto dessa enorme tabela, que é uma planilha, ele refere-se a um referencial, a um valor que está na ordenada e na
abscissa, ou melhor, o D vai ser a minha abscissa e o Y, que seriam os números, é a minha ordenada. Então, essa célula faz parte do endereço D com o número 5. Primeiro valor, segundo valor. A gente não costuma colocar x, y, mas eu diferencio o meu x por letra e o meu y por números. Então, quando eu estou falando D5, eu estou falando que no eixo da horizontal, que é o abscissa, D representa o quarto valor, ou seja, a quarta coluna, e o 5 significa a quinta linha. Só que nessa representação do Excel não tem linhas negativas. Por isso que eu só estou contando no eixo das abscissas de A até uma combinação de letras, que representa a última coluna, e do 1 até uma quantidade de linhas que vai depender do tamanho da minha planilha. Tá? Mas é uma representação de um plano cartesiano, ou seja, de duas coordenadas. Outro caso é o exemplo no nosso globo terrestre, que são as coordenadas geográficas. A gente tem uma linha que equivaleria ao meridiano 0, que é o meridiano de Greenwich, que passa lá na Inglaterra, e temos a linha do Equador, que representa o ângulo 0. Então, quanto mais para cá eu tenho uma coordenada negativa, mais para baixo negativo. Para cima, positivo, nesse caso para cá, negativo. Então eu tenho longitude e latitude, que teoricamente eu estou dividindo dessa forma. Linha do Equador, meridiano de Greenwich. Quem está aqui tem as coordenadas, tanto a longitude e latitude negativa. Quem está nessa região, que é a região da Europa, vai ter coordenadas, as longitudes e latitudes positivas. Certo? Além disso, o tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez, a gente indica a posição de cada uma das peças por uma letra e um número. Um desses caracteres vai representar o eixo da horizontal e o outro do eixo vertical. Então, eu movi o cavalo da D tal para E5, por exemplo. Então, eu estou fazendo um movimento a partir de dois valores. Então, duas coordenadas, eu consigo representar qualquer posição no plano. Esse é um plano bidimensional. E aí eu pergunto para vocês, e se eu quisesse representar isso num espaço? Eu preciso de quantas coordenadas? Já ouviram falar de figuras tridimensional? O cinema era 3D. Por que 3 dimensão? Tenta relacionar com o plano cartesiano, que você vai entender que para eu representar um ponto no espaço, eu preciso levar em consideração 3 eixos. Por isso que a gente fala tridimensional. Tá? Então, essas nossas referências. A aula de hoje era só para falar um pouco sobre conjunto, a representação da reta numérica e a combinação de duas retas numéricas formando um plano. Então, qualquer figura dentro de um plano é uma figura bidimensional. E a gente vai conhecer nas aulas de geometria essas figuras bidimensionais e as principais pelas suas características, por exemplo, quadrado, triângulo, retângulo, circunferência, etc. Tá? Ficam as referências bibliográficas. Então, alunos, até a próxima aula. E eu deixo as minhas congratulações por chegarem até esse momento da aula. Refaçam os exemplos. Nas dúvidas, entre em contato pelo ambiente virtual de aprendizagem e fique a minha despedida para vocês. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.